17, vamos fazer a leitura. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora, o versículo eu vou dar ênfase. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matará. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Até aí. Vamos lá. Olhe para cá, preste atenção. Eu quero ensinar um pouco para você sobre o Sermão do Monte. É um culto de inauguração e eu poderia aqui, durante anos, fazer a exposição do Sermão do Monte todo. Mas só para você saber do que isso consiste o sermão, como eu tinha dito na pregação anterior, o reino de Deus havia chegado, junto com o rei Jesus Cristo. Agora é a hora da constituição do reino, o programa de governo, a lei do reino. No que consiste o Sermão do Monte? O Sermão do Monte contém o alto e elevado padrão de conduta que o crente deve andar. Nisso consiste basicamente o Sermão do Monte. Agora aqui, no alto do verso 21, 22, chegamos em uma nova sessão do Sermão do Monte. No que consiste o verso 21, 22? Jesus aqui vai fazer a exposição correta da lei, em contraposição à exposição falsa dos fariseus, ok? O verso 21 em diante, Jesus vai fazer a exposição correta da lei, em contraposição à exposição falsa dos fariseus. Agora, por que ele vai fazer isso? Para sabermos é necessário voltarmos um pouco. Quando Jesus começou o seu discurso com o Sermão do Monte, esse discurso foi feito especificamente para os judeus. Ao ouvirem o discurso de Jesus, que compreende Mateus 5, 6 e 7, muitos poderiam estar pensando: estaria este homem em desacordo com a lei? Este sermão está de acordo com a lei de Moisés? Por que eles pensavam assim? Porque tinham uma visão distorcida da lei. Tanto é que no meio do sermão, no discurso, Jesus diz: não pensem que vim revogar a lei. Não vim revogar, destruir, anular, mas vim cumprir. Veja só, Jesus fala isso. Mas por que ele fala isso? Ninguém perguntou. Porque no meio do discurso dele, que começa com as bem-aventuranças, ele lê o pensamento da multidão, e a multidão está indagando, dizendo: está de acordo com a lei de Moisés, o discurso desse homem? Esse homem é inimigo da lei, esse homem observa a lei. Por quê? Por causa do conteúdo do Sermão do Monte. Jesus vai dizer: não, eu não vim revogar a lei, eu amo a lei, sou o autor da lei, eu vim cumprir a lei. Agora, por que eles pensavam assim? Porque a visão que eles tinham da lei não era o que a lei representava, era o que os fariseus ensinavam a ele. Então, o conhecimento da lei que o povo de Israel tinha naquela época era a interpretação da lei que os fariseus e escribas passavam a eles, e não a realidade do que significa a lei. Depois Jesus vai denunciar a religião dos fariseus, dizendo: se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus,
vocês não entrarão no reino dos céus. A justiça deles era legalista, externa, parcial e hipócrita. Jesus diz: se a justiça, a fé de vocês não exceder a deles, vocês não entram no reino dos céus. Agora, nessa sessão, Cristo vai mostrar como a nossa justiça pode exceder dos escribas e fariseus. Isso compreende quase todo o restante do Sermão do Monte. Cristo agora vai ensinar o uso apropriado da lei, fazendo uma exposição verdadeira dela. Porque, como eu disse, tudo que eles conheciam era a exposição falsa que os fariseus e escribas tinham feito. Ele vai fazer o uso, a exposição verdadeira, em contraposição à exposição apresentada pelos escribas. Cristo faz isso ao proferir 6 declarações, que vão do verso 21 ao 48, dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele vai fazer isso no verso 21, 27, 31, 33, 38, 43. Então, veja só, ele vai fazer a exposição correta da lei, proferindo 6 declarações, dizendo: ouviste o que foi dito, que significa: assim faziam os fariseus, eu porém vos digo, assim devem fazer vocês. Ouviste o que foi dito, assim ensinavam os fariseus, eu porém vos digo, assim eu ensino. Sim. Vou fazer no púlpito. Porque tem um pessoal ali em cima. Ok. Tranquilo, tudo bem. Ok? Então, nisso consiste essa parte do Sermão do Monte. Ok? Entenderam? Só para não dispersar. Tudo que naquela época Israel sabia era o que os fariseus transmitiam. E o que eles transmitiam? Uma interpretação equivocada da lei. Jesus agora vai fazer a interpretação correta. Quando ele diz: ouviste o que foi dito, isso foi o que os fariseus ensinaram. Eu, porém, vos digo, isso é a verdadeira interpretação. Então ele começa dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Algumas traduções: ouviste o que foi dito pelos. Então, algumas traduções: ouviste o que foi dito pelos antigos, ouviste o que foi dito aos antigos. O que ele está dizendo aqui? Ele está se referindo a Moisés? Quando ele diz: ouviste o que foi dito pelos antigos, ele está dizendo: ouviste o que foi dito de Moisés? Se for isso, ele está anulando a lei de Moisés, ou o Antigo Testamento, e ele está fazendo uma nova doutrina, como pensavam. Mas não é isso, porque o verso 17 diz: não penseis que vim revogar a lei, não vim, mas vim cumprir. O próprio Jesus faz a exegese, ele disse: não leste na lei de Moisés? Muitas vezes ele vai refutar os fariseus dizendo: não leste na lei de Moisés? O que está dizendo com isso? Ele está em total acordo com a lei de Moisés. Então, ouviste o que foi dito aos antigos, ele não está se referindo à lei de Moisés. Então, o que significa esta frase? Ouviste o que foi dito pelos antigos. Era a forma que se usava regularmente em Israel para introduzir alguns ensinamentos. Eles eram transmitidos de forma oral, verbal. Quando Cristo está dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, Cristo não está se referindo à lei e aos ditos de Moisés, e sim à tradição oral, ou seja, a maneira que os fariseus interpretavam Moisés. Tudo que aqueles judeus da época de Jesus sabiam da lei era a interpretação que os escribas e fariseus davam à lei, e que não refletia o verdadeiro sentido da lei. Entendeu? Para você aprender isso, vamos usar a Reforma Protestante como um exemplo. Vamos voltar no século 16. A condição do povo judeu era a mesma condição da igreja da Europa na época de Lutero.
Nessa época, as escrituras não estavam disponíveis ao povo, e nem estavam traduzidas na língua do povo. Elas eram lidas em latim domingo a domingo, a um povo que não compreendia latim. O resultado era o quê? Tudo que as pessoas na Europa, na época da Reforma, sabiam sobre a Bíblia, era aquilo que as autoridades ensinavam a elas. Vinha da interpretação delas. É por essa razão que houve tanta escuridão, tanto paganismo. Porque o conhecimento das Escrituras vinha da interpretação da igreja romana. Eles liam e faziam a exposição das Escrituras, e as pessoas comuns eram incapazes de ler e interpretar a Bíblia. Palestina, Jerusalém, quando Cristo fez esse discurso, a situação de Israel era extremamente similar a essa. O povo de Israel, durante o período do cativeiro babilônico, havia se esquecido do hebraico. Ao voltarem à sua terra, estavam falando outro idioma, você sabe disso, o aramaico. Assim sendo, não podiam ler nem estudar a lei de Moisés. Eles dependiam da interpretação dos escribas e fariseus. Por isso Jesus condenou tanto aquela geração. Jesus nunca teve problema com a lei. Jesus amava a lei. Jesus nunca confrontou a lei. Não há problema nenhum com a lei. O que estava errado era a interpretação falsa da lei que os fariseus faziam. Eles dependiam da interpretação dos escribas e fariseus. Então tudo que sabiam da lei era o que ouviram dos escribas e fariseus. Por isso Jesus disse: ouviste o que foi dito. Jesus estava dizendo: tudo que vocês aprendem da lei, tudo que ouvem na sinagoga, não é verdadeiramente a lei. É apenas uma interpretação distorcida, limitada e superficial da lei, acompanhada das tradições dos seus antepassados. As adições. A mesma coisa da reforma protestante. O que as pessoas conheciam era um ensino distorcido. Você sabe que os fariseus, por exemplo, fizeram quase 600 acréscimos à lei, que não existiam na lei. Por exemplo, na guarda do sábado. O sábado é um dia de descanso. Então os fariseus disseram: não pode ter trabalho. Tá. Então, no dia de sábado era proibido uma mulher olhar no espelho. Porque podia ser que ela podia ver um cabelo grisalho e arrancasse. Se ela arrancasse o cabelo branco, quebrava o sábado. No sábado, os fariseus acrescentavam que se tivesse uma inflamação na garganta, você não podia fazer gargarejo com limão, vinagre. Você tinha que beber o vinagre. Se você fizesse gargarejo, quebrou o sábado. Pra você ter uma ideia. Que mais? Chegava ao cúmulo de falar aqui. Som. De falar aqui. Seus fariseus. Bom, vou tentar aqui. Para você ter ideia o que eles faziam. Por exemplo, para eles, atar nós no sábado era quebrar a lei, fazer nós. Entendeu? Então, o que acontecia? Só que eles tinham que codificar até a lei do nó. Por quê? Porque a mulher, para usar o véu, tinha que fazer um nó. Mas se a gente falar que fazer nó é quebra da lei, a mulher não vai poder fazer o véu. Então vamos codificar a lei. Se for nó para embarcação e montaria, quebra a lei. Então não pode fazer nó para embarcação e montaria. Mas o nó para o véu, esse pode. E o cúmulo era: se uma galinha botasse ovo no sábado, você só podia comer o ovo. Se
se no dia seguinte matasse a galinha, porque senão você quebrava a lei. Esse era o ensino deles. Isso quer dizer, ouviste o que foi dito, o que vocês aprenderam, a interpretação da lei. Agora Jesus vai dizer, eu porém vos digo, presta atenção, depois de ter demonstrado aos judeus que tudo o que sabiam das Escrituras não eram as Escrituras, Cristo agora vai fazer a exposição da lei e dar a sua verdadeira interpretação ao dizer, eu porém vos digo, essa é a verdadeira interpretação da lei. Cristo aqui primeiro está demonstrando a sua autoridade. Não existe ninguém melhor que eu para interpretar a lei. Fui eu quem a escrevi, fui eu quem a deu a Moisés. Estou interpretando para você a lei de Moisés. A verdadeira interpretação é minha e não a dos escribas e fariseus. E isso é o que Jesus vai fazer até o final do capítulo 5, a exposição correta da lei. Irmão, isso é o que a reforma protestante veio promover, isso é o que os pastores bíblicos estão tentando fazer hoje. Os falsos profetas, falsos apóstolos, falsos doutores, falsos mestres, passam para essa cristandade pagã, ignorante. É uma distorção da Escritura, não é? A reforma protestante não foi só trazer Escrituras, foi uma reforma hermenêutica também. Eles trouxeram a Escritura e trouxeram a interpretação da Escritura, sobretudo com João Calvino. Hoje nós temos a mesma necessidade de Jesus. Os pregadores de hoje estão vindo e pegando uma terra semelhante de Jerusalém. As pessoas estão envolvidas num ceticismo, num sincretismo, por conta da falsa interpretação dos escribas e fariseus modernos. Nós, como homens de Deus, temos que chegar diante das pessoas e fazer o quê? Ouviste o que foi dito, vocês aprenderam assim, sobre doutrina da justificação, da redenção, doutrina da eclesiologia, vocês escutaram assim, eu porém vos digo. Fazemos a exposição fiel, verdadeira, para tirar esse povo da ignorância. Agora vamos examinar essa passagem como um todo. O que Cristo ensina no verso 21 ao 48. O problema é que o ar-condicionado voltou, né? Agora vamos examinar então a passagem como um todo. O que Cristo ensina nos versos 21 ao 48? Vamos tirar alguns princípios dessas 6 ilustrações. Primeiro, nessas 6 ilustrações, Cristo está desassociando a lei de Moisés da interpretação dos escribas e fariseus. As pessoas que obedeciam os ensinos deles achavam que estavam obedecendo a lei, pois eles confiavam nesses doutores. Os escribas e fariseus, para você ter ideia, eram o padrão do que tinha de mais santo na época de Jesus. Para o judeu, um homem santo, justo, sem pecado, perito conhecedor da lei, eram os escribas e fariseus. Jesus nessa exposição vai dizer que não, eles não são modelo para nada, né? Ele vai desassociar totalmente a lei de Moisés com eles. Na verdade, não era a lei que esses homens estão sendo, e sim uma interpretação distorcida dela, que consistia muito mais em regras de homens. Por exemplo, vamos lá, verso 21 diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Bom, isso está certo, isso está na lei, está em Êxodo 20:13, ok? E quem matar estará sujeito a julgamento. Isso não estava na lei, era a interpretação deles. Seus ensinos sobre a lei sempre vinham acompanhados de tradições e acréscimos da lei, entenderam? Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso está correto, está na lei. Mas eles acrescentaram, quem matar estará sujeito a julgamento. Era a interpretação deles. Então a tradição deles sempre atrapalhou a interpretação correta da lei. Marcos 5:7 é um clássico disso. Depois perguntaram aos fariseus e escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Veja só, questionaram Jesus, por que teus discípulos não andam conforme a tradição? Não perguntaram por que eles não andam conforme a Escritura. Mas comem o pão com as mãos por lavar? E respondendo-lhes Jesus, bem profetizou acerca de vós, Isaías, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Olha só,
ensinando doutrinas acréscimos, que não são mandamentos de homens. Marcos 7, 8 e 9 também diz, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar jarros e copos. Então, os fariseus davam mais ênfase ao acréscimo, à tradição, à visão distorcida da lei, do que à própria lei. É o que a Igreja Católica Romana faz. Disseram que a tradição está acima da Escritura. Você perguntar para o romanista, para o padre, para o paroco, o senhor crê na Bíblia? Crê. Mas só na Bíblia? Não. Aí é Lutero, só a Escritura. É a Bíblia e a tradição. A Bíblia e a tradição. E se a Bíblia e a tradição se conflitarem, se divergirem, com quem que você fica? Com a tradição. É o que eles fazem. Agora, como é que pode a tradição conflitar com a Escritura? Tem alguma coisa errada. Assim acontecia nos fariseus. Então, a primeira lição que tiramos, Jesus desassocia o ensino dos escribas e fariseus com a verdadeira exposição da lei. Segundo, nessas ilustrações, Cristo nos ensina que devemos obedecer ao espírito da lei e não somente à letra da lei. Cristo está ensinando o coração da lei. Uma das coisas que os escribas falharam, e muitos pastores falham, é que ensinavam só a letra da lei, e não o que está por trás da lei, o coração da lei, a essência da lei. Os fariseus reparavam unicamente no aspecto rígido da lei. Por exemplo, eles liam os 10 mandamentos assim, o 6º mandamento, não matarás, ok? Então vinha o escriba e interpretava o mandamento assim, não matarás, portanto, quem tirar a vida de uma pessoa será culpado de juízo. É assim que se interpreta o não matarás, e é assim que viola o não matarás, ok? Não mate ninguém. Matou, quebrou esse princípio. Não matou, não quebrou. Então uma pessoa se levantava e dizia, mas mestre, escriba, e quanta amargura, vingança, ódio, ok? Hoje está... Vamos fazer uma oração forte aqui? Quem trouxe sal aí? É benção, irmão. Então, veja só, para você aprender, presta atenção. Aqui é importante, porque nós fazemos assim, tem pastor que ensina isso. O pastor só preocupa com a letra da lei, só com a teologia, a ortodoxia, a exegese, a hermenêutica. Tá bom, você vive em pecado, não tem problema, tem que interpretar o texto correto. O que eles faziam? Não matarás. Se você matar, você será culpado de juízo. É isso que compreende quebrar o 6º mandamento. Então alguém se levantar, mas mestre escriba, e se eu tiver amargura, vingança, ódio? O escriba respondia, não se preocupe com isso, o mandamento diz simplesmente, não matarás. Então para o escriba, violar o 6º mandamento, é só tirar a vida de uma pessoa. Você não tirou a vida? Você não viola o 6º mandamento. Para eles, esse mandamento só era quebrado quando uma vida fosse tirada. Então seria réu de julgamento. Quanto à amargura, ódio, isso não, era só o assassinato. Ok? Entenderam? Eles eram incapazes de ver mais do que a letra, não compreendiam que o cumprimento ou a quebra da lei começa no coração, na intenção, no interior. Hoje existem milhares de pessoas com esse entendimento, só conhecem a letra da lei. Então veja só, o assassinato, não matarás, ele não ocorre só quando você tira a vida de uma pessoa. Quando você nutre ódio que leva ao assassinato, ali você já matou essa pessoa. Então Cristo está ensinando o espírito da lei, não só a letra da lei. Terceiro, aprendemos com esses 6 exemplos, que a lei de Deus toca em nossas motivações e pensamentos, o mesmo que em nossas ações. É interessante fazer isso. A lei de Deus, meu irmão, não é só nas ações que ela trabalha, mas também nas motivações. Deus não olha somente o que fazemos, mas também a intenção com
que fazemos? Para o fariseu, não importa como está o coração, não importa as motivações, não importa por que você fez tal coisa. A quebra da lei ou cumprimento se limita a atos. Jesus vai mostrar que não, tanto atos como intenções. Então eu posso ser um assassino sem nunca ter matado ninguém, fisicamente, literalmente. Quer ver um exemplo disso? 1 Samuel 16, 7. O Senhor disse a Samuel, com relação a Eliabe: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu não vejo como o homem vê o que está no exterior, eu vejo o coração. O religioso se preocupa em fazer tudo o que a lei manda, sem preocupar com a condição do seu coração. Olha que ensino precioso. Fui na igreja, levantei a mão, cantei 3 hinos, tomei a ceia, está tudo certo? Não, absolutamente. A intenção, Lucas 18, 10, 4, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejua 2 vezes por semana e dou os dízimos e tudo quanto possuo. Veja só, atos, cumpriu a lei, jejuou 2 vezes, muito mais que a lei mandava jejuar só no Yom Kippur, no dia da expiação, jejuava, dava dízimo de tudo que ganhava, cumpria a lei até excedia. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar seus olhos, mas batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Entendeu? Aqui as ações não foram mais importantes para Jesus, mas as intenções. Então os fariseus fizeram que toda aquela geração de judeus dessem ouvido só a letra da lei, e não o espírito da lei. Então era um bando de hipócritas, religiosos, né? Aquela liturgia morta, sem o coração realmente da lei. Agora o cristão não, ele é muito distinto. Mesmo que ele está no lugar correto, fazendo tudo correto, tudo como manda a palavra, ele ainda assim não está satisfeito. Ele em todo tempo examina seu coração, para ver as motivações. Assim é o súdito do reino. Não está contente, li 3 versículos, fiz isso, cumpri o rito, aquilo lá, amém. Não. Senhor, me perdoa por estar disperso naquele culto, Senhor. Não estava nem vendo o que eu estava cantando. Senhor, li 4, 5 capítulos, mas estava pensando na pizza, no Habib's. Ele fica pesado, ele se importa com o coração dele. Ou quando ele termina um momento de oração, nossa, que caos. Orei, aquele blá, 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 mas não fluiu, Senhor, não foi sincero. Esse é o espírito da lei. A lei começa no coração, não é só o cumprimento. Jó 1:8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó? Que tem Jó? Qual que é o problema de Jó? Aí Deus vai dizer os valores dele. Olha lá, ora 4h30 por dia, jejua até oxigênio, vai todo dia na igreja, tem oratória espantosa, fez faculdade, pós-graduação, doutorado e pós-doc, Westminster College. Foi isso que Deus falou? Não, porque ninguém há na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso é a lei, isso é o coração da lei. Que mais? Que mais? Nesses 6 exemplos, o Senhor nos ensina que não devemos ver a lei unicamente em seu aspecto negativo, senão também no seu aspecto positivo. Que é isso? A lei não só condena o pecado, mas também promove a justiça. O propósito da lei não é unicamente impedirmos de fazer o mal, mas também de promover que façamos o bem. Por exemplo, quando ela diz, não matarás, alguns pensam que o cumprimento da lei é só não matar.
Ok? Então Jesus repudia veemente isso. Não é só isso. O fariseu se contentava em dizer, eu nunca posso ser julgado, acusado de assassinato. Nunca tirei a vida de ninguém. Jesus vai dizer, eu vou mostrar como esse mandamento começa a ser cumprido e como começa a ser quebrado. Eu, porém, vos digo, quem se encolerizar com o irmão, e quem promover um insulto, chamá-lo de raca, louco, é réu do sinédrio, ou é réu de juízo, já matou o seu irmão. Então, irar-se sem motivo contra alguém, e demonstrar essa ira em forma de palavras, quer dizer, raca, louco, tolo, estúpido, e já cometeu o assassinato. Então Jesus diz que o assassinato começa com o ódio, porque uma pessoa, antes de executar a outra, primeiro nutriu um sentimento de ódio, já matou em seu coração, agora só falta aplicar esse sentimento, tirando a vida dela. Então Jesus vai dizer, é ali. Então você nunca tirou a vida de ninguém, mas nutre ódio, sentimento de ira, de vingança, você já matou ela. Pessoas que você nunca fez nada, mas pessoas que você não suporta passar perto de você, pessoas que te incitam a ira e você não domina aquilo, é considerado por Jesus a violação do 6º mandamento. A segunda maneira é quando este sentimento de ira é manifestado com insultos. A palavra ali, raca, quer dizer tolo, estúpido, imprestável. É desmoralizar, denegrir, diminuir aquele que foi feito à imagem de Deus. E Deus não tolera a sua criação ser agredida. Então, quando me iro e manifesto essa ira com um insulto, eu estou matando, tirando a vida de uma pessoa. Entendeu? Irmãos, quantos maridos não fazem isso com as esposas? Quantas pessoas não têm um ódio absurdo no coração? Jesus não aceita isso. Não se pode fazer isso. E muitas vezes nós violamos este mandamento e pensamos que não, por não assassinar ninguém. Mas estamos nutrindo ódio com o familiar, com o colega de trabalho, com o colega de escola e com o irmão na fé. E João vai dizer nas suas cartas, e vai dizer, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e nós sabemos que o homicida não tem parte nele, a vida eterna. Cuidado com isso, não podemos nutrir ódio, é o mesmo que matar. E a segunda maneira é insultarmos. Por isso que Provérbios vai dizer do poder da língua. Nós podemos matar pessoas. Quantas pessoas não são destruídas por causa das nossas palavras? Faladas com peso, com ódio. Cristo aqui não está dizendo que a gente não pode ficar irado, porque o próprio Tiago diz, irai-vos, mas não pequei. O próprio Jesus entrou no templo, mas muito bravo, e botou os cambistas para correr. Ele está falando da ira pecaminosa, da ira sem motivo, da ira carnal. Ele não está dizendo também que eu não posso falar com uma pessoa de modo mais dura. Ele mesmo falou para os escribas e fariseus, loucos, nécios, hipócritas. Mas não é isso, não foi com o sentido de denegri-los, foi com o sentido de repreender. Quando você repreende seu filho
e quando você é mais severo com ele, você não está matando ele. A questão é quando é feito com perversidade, com maldade, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo. Isso é violação do 6º mandamento. Tome cuidado com isso. Amém? Agora o que ele está dizendo? Que se você não fizer isso, você ainda só não fizer isso, você ainda não está cumprindo o 6º mandamento. Ele não consiste só em não fazer mal ao próximo. Isso não significa unicamente que devemos nos abster de fazer o mal. Não. Nós também temos que promover o bem. O que significa? O oposto de não matar, de não se irar, e de não liberar o insulto, é elogiar, é fazer o bem, é ser solícito ao próximo. O contrário de não matar é o quê? Vida, trazer vida. Jesus está ensinando isso, que o cumprimento do 6º mandamento, a exposição correta da lei, vai muito além de não tirar a vida de uma pessoa. É não se irar contra ela, não promover o insulto contra ela, e é fazer o bem. Cultivar a vida, preservar a vida. Não podemos ficar satisfeitos em somente não fazer o mal, mas também nós devemos fazer o bem. É assim com você, meu irmão? Veja como Jesus está sendo profundo aqui. Essa é a verdadeira interpretação da lei. É assim que se viola este mandamento. A lei não é um fim em si mesma. A lei é um meio através do qual aprendemos a conhecer a Deus e vivermos em obediência para Ele. Ela não é um fim em si mesmo, mas ela é a maneira que revela onde nós conhecemos o caráter de Deus, quem Deus é. E ela nos ensina como viver em obediência a Ele. A lei é a norma de uma vida justa. Obedecê-la é amar a Deus. Muita gente pensa, e existe isso, o Antigo Testamento já foi, a lei foi abolida. A lei terminou, não devemos observá-la. O próprio Jesus diz, não, eu não vim destruí-la, não vim abrogá-la, vim cumpri-la. Então, obedecer à lei é amar a Deus. Nós não somos salvos pela lei. Claro, não somos de jeito nenhum. É certo que mediante a lei, ninguém será justificado. Como isso funciona? A lei mostra nosso pecado e a nossa incapacidade de cumprir. Corremos para Cristo, somos justificados em Cristo. Agora voltamos para a lei. E por que obedecemos ela? Por gratidão a Deus. Amém? Em nosso coração queremos fazer tudo com o fim de agradar a lei, e não com o fim de acertar cada jota e tio. Tudo que fazemos ao cumprir a lei é agradar o Senhor. Então o crente erra, mas com o desejo de acertar. Ele não só obedece, mas quer obedecer, e o faz por amor. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar aqui mais uma vez. Deus, eu te louvo por esse culto. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter aberto essa porta. Obrigado pelo público, a quantidade de pessoas. Deus, que maravilha estar aqui. Que maravilha, Senhor, ministrar sua palavra e ter comunhão com os santos, ceiar com os santos, louvar com os santos, aprender a exposição clara, lúcida da Escritura. Deus, continua abençoando essa obra, esta igreja, essas pessoas que aqui vieram, Senhor. Deus, muitas são suas necessidades, seus problemas,
Muitas são, Deus, as incógnitas do seu coração, mas o Senhor é um Deus zeloso, bondoso, misericordioso, justo, benigno, compassivo, longânimo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se alguém entrou aqui com alguma necessidade, abatido, desencorajado, aflito, doente, que a sua mão providente, indulgente, amorosa, alcance cada um deles, Senhor, fazendo conforme a sua vontade, seus decretos, sua soberania, para louvor da sua glória, para o avanço do seu reino, para conformar cada um à imagem de Cristo, Senhor. Honra aqueles que têm depositado em Ti a confiança, e que têm feito contigo um voto, um pacto, de Te servir, para todo sempre, em nome de Jesus, amém.